Vamos agora para a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1. Então, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Essa segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. A proposta aqui será ver como que os espíritos possam agir sobre a matéria, trazendo para a gente várias explicações. Como a gente já pode ver nos capítulos anteriores da primeira parte, o Livro dos Médiuns vem trazendo para a gente, primeiramente mostrando como que ele foi criado, mostrou para a gente como que os detratores da doutrina espírita se expressavam. Kardec pegou a essência das suas ideias e trouxe para nós uma explicação para que nós pudéssemos entender o que é, ou como era essa proposta, de que forma que a gente vai interagir diante dessas propostas. E finalmente, nós vamos procurar entender agora a ação desses espíritos sobre a matéria, como que eles agem sobre a matéria. Então, muitas das vezes vão precisar de um médium, mas tem muitos outros recursos, e a gente vai ver todas essas questões, procurarmos ler e comentarmos como temos feito. Então, nós temos que estar no capítulo 1 da segunda parte. Uma palavrinha ficou ali embolada lá embaixo, isso que a gente estava olhando. Mas a palavra lá embaixo é desembaraçada. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. A palavra que está embaixo é desembaraçada. Então, nós estamos diante de um fato, ou de vários fatos que ocorreram na época da codificação e hoje ocorrem em outro nível, mas perfeitamente racional, perfeitamente entendível. Então, diante desses fatos, nós temos que procurar raciocinar segundo toda a estrutura filosófica envolvendo esses fatos. Eu costumo dizer que se você estudou mecânica de automóvel, não tem como você consertar um computador. E se você estudou como consertar um computador, talvez você saiba bastante sobre a mecânica do automóvel. Então, ou seja, uma coisa muito material, se você estuda uma coisa muito sutil, muito complexa, você fica com a mente propícia a entender uma coisa mais material, mais simples. Mas se você estudou uma coisa muito material, você terá dificuldade de entender as coisas mais complexas, mais transcendentes. Isso não é chamar o outro de burro, nosso cérebro se condiciona a aprender aquilo. Em tudo aquilo que é teoricamente mais fácil, fica mais fácil de aprender. Assim, quando a gente estava no curso de engenharia, as matérias inerentes à engenharia elétrica, era mais fácil da gente lidar com ela, da gente aprendê-la. Aquelas que eram relativas à mecânica, a gente tinha uma certa dificuldade a mais. Tinha um colega que ele xingava a barbaridade porque ele tinha muita dificuldade de estudar as matérias inerentes à mecânica e uma facilidade enorme de estudar as matérias inerentes à eletrônica e à eletricidade. Então, em tudo, nosso cérebro vai se condicionar. A gente vai estudar alguma coisa que transcende aquilo que é palpável, a gente fica, mas, como que é mesmo? E aquilo que é palpável, a gente olha, legal, interessante. Então, nós temos a nossa facilidade de aprender uma coisa, a dificuldade de aprender outra. E somente a dedicação àquilo que nós temos dificuldade é que nós vamos aprender. Então, a gente tem que dedicar. E aqui, no caso, a gente tem que procurar entender as interações do mundo dos espíritos com o mundo material. Caberia, antes de tudo, perguntar: por que não poderiam seres inteligentes que, de certo modo, vivem ao nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos, de qualquer forma, a sua presença? A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Então, na medida que nós começamos a termos determinadas percepções, nós começamos a ter determinados entendimentos, nós começamos, logicamente, a
refletirmos qual a possibilidade. Há 25 anos atrás, se nós falássemos de um telefone que nós transportaríamos em mão, com a bateria portátil, que transmitiria som e imagem, seríamos taxados de loucos, né? Porque há 25 anos atrás a informática estava, pelo menos aqui no Brasil, estava rastejando. Ainda não tínhamos toda essa tecnologia que temos hoje. E em 25 anos, as coisas evoluíram. As coisas eletrônicas, a ciência da eletrônica evoluiu de uma forma assustadora. Você não consegue acompanhar o desenvolvimento da eletrônica, a menos que você se dedique plenamente a estudá-la. Mas, da mesma forma, nós precisamos procurar entender por que ela desenvolveu? Porque algumas pessoas entenderam que era importante, viram que a população se interessava por ela, estudaram e começaram a fazer cada vez mais aperfeiçoamentos. Quando a gente vai estudar eletrônica, a gente vê a complexidade que é, e muitas das vezes a gente estuda partes daquela eletrônica. Então tem pessoas que são especialistas em CI, circuito integrado. Outras pessoas são especialistas em fazer um circuito impresso, montar um monte de CI numa placa. Outros tentam entender de tudo e outros fazem só a programação daquilo ali. Então vocês verem que são várias partes para chegar a um todo. Assim, a doutrina espírita, nós vamos realmente ver que tem pessoas que têm mais facilidade de entender uma parte, outras entenderem outra, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender a doutrina espírita porque ela nos ajudará a caminhar com mais segurança e principalmente a lidarmos com as inovações tecnológicas. E no caso, quando estão nos dizendo aqui, se tinha coisas invisíveis ao torno de nós, à medida que a gente descobre que existe esse mundo invisível ao nosso redor, aguçou-se a curiosidade e, logicamente, algumas pessoas começaram a buscar meios de entender e meios de compreender essas interações e, principalmente, meios de como vou fazer isso. E, a partir desse momento, começam, então, a desenvolver todas as técnicas relativas à mediunidade, assim como desenvolveu essas técnicas da eletrônica. E mais, esta crença tem a seu favor o sentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte, em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Então, toda a estrutura da doutrina espírita, ela teve um motivo de ser, teve uma oportunidade, ela esteve presente em todo o mundo, em todos os povos, em todas as colônias, as civilizações. Existe a intuição de que existe algo além da matéria. No mundo atual parece ter sido o número de materialistas ter se tornado maior, mas não é bem assim. Existem grupos de pessoas muito necessitadas da religião, porque a religião alimenta nossas almas. E muitos de nós vamos estar sempre buscando esse momento de refazimento. E aquele que assim não procede, ele vai sentindo, ao longo do tempo, a necessidade de proceder, ou melhor, de buscar a religiosidade, a espiritualidade. E hoje, nós temos aí várias formas da gente estarmos em contato com a nossa espiritualização, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelos livros, pelas palestras públicas, sempre estaremos em contato com meios que nos dão a oportunidade de nos espiritualizarmos. A crença que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da igreja, tendo sido preciso o cepticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente, mas isso não passa de considerações de ordem moral. Então, querer achar que A está em erro, B está em erro, como disse o Kardec, é simplesmente uma consideração de ordem moral, porque todos nós estamos aqui buscando um meio de sublimar a nossa existência, procurando um meio de estarmos em contato com a espiritualidade superior para melhor estabelecermos a nossa reformulação íntima, o nosso contato com o nosso eu interior. E assim,
todos nós estaremos buscando a valorização do nosso espírito eterno, do nosso ser essencial, do meio de nós estarmos sempre buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito. E a ciência, ela vai ser sempre um ponto importante na nossa estruturação ética, moral e existencial. Então todos nós estamos aqui inseridos dentro de um contexto evolutivo, onde seremos tão mais felizes no mundo dos espíritos, quanto melhor estivermos feito, quanto de melhor tivermos feito aqui na Terra. Portanto, procuremos fazer o melhor, procuremos fazer aquilo que vai falar bem e mais alto ao nosso espírito, que nos dá suporte e aporte para entendermos melhor a vida em torno de nós. Uma causa especialmente há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que toda gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Então, tem aí chegando aquele momento, que na época do Kardec, já eram poucas as pessoas que queriam se espiritualizar, aquelas pessoas materialistas estavam praticamente imperando dentro da sociedade, mas tinha aquela questão de querer saber, se inteirar de tudo, se inteirar de todas as coisas, é buscar as informações. E hoje nós temos aí na internet muitas informações, mas cuidado, elas podem te levar para o buraco ou podem te elevar aos céus, depende de como você vai ver, ouvir e se inteirar com isso. Nós temos que ter os devidos cuidados para a gente saber como nós estamos usando e como nós estamos nos inteirando dessas informações e com essas informações. Mas em tudo isso existia a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Então, as pessoas buscavam muitas informações, principalmente as informações do meio religioso, mas como que esses espíritos se manifestam? Como é a vida no mundo dos espíritos? Como é a vida espiritual? Como que esses espíritos podem interagir conosco? E para eles interagirem conosco, precisamos de entender. É aí que está a doutrina espírita nos mostrando essa relação de como se dá a interação do mundo dos espíritos com o mundo dos homens. Ah, mas a gente não precisava disso, a gente já está feliz com aquela informação que nós temos. O Kardec também ele faz uma comparação interessante. Ninguém precisava do telégrafo, na época dele, a inovação era o telégrafo. Ninguém precisava das locomotivas, mas elas trouxeram tanto benefício que a humanidade não conseguiria mais viver sem ela. E hoje nós temos os celulares, os computadores, a gente está falando em tecnologia, antes a gente tinha que fazer um slide, aí ficava uma pessoa passando o slide, tinha que desenhar tudo, fazer um xerox especial num plástico, colocar um plástico com um papel de seda entre eles, para eles não colarem, para não manchar, para não borrar. Aí ficava uma pessoa passando, slide por slide, era uma coisa muito demorada, era uma coisa assim muito complexa da gente fazer, que já era uma sofisticação. Aí depois colocaram uns cartõezinhos, que também, eu não lembro como que eles eram feitos, mas a gente colocava os cartõezinhos numa maquininha, aí já tinha maquininha com o controle remoto, com um controlezinho parecido com esse, que ela ia passando e projetando na parede aqueles filmes. Hoje a gente tem computador, a televisão, temos também o projetor, mas o projetor tem uma briga muito grande com a câmera por causa da iluminação, tem que ter uma iluminação muito apropriada para que a projeção do projetor saia na filmagem, e aí a gente foi adaptando, a gente tem a televisão, que aí o tamanho da televisão aqui, que é de 32 polegadas, dá para fazer uma boa leitura com a imagem da tela entre eu que estou falando e a televisão. A gente pode ir aperfeiçoando mais, quiserem dar outras ideias para a gente aperfeiçoar. Tem alguns que movimentam a câmera, ora na tela, ora no interlocutor, então vai fazendo um intercâmbio. A gente achou melhor assim, porque a gente vai gravando e vai falando, conseguimos, numa imagem só, manter o estudo, a leitura e o comentário. Então, são as conquistas que nós temos com a tecnologia e as possibilidades que nós temos hoje de fazer o bem, de trabalharmos para ajudar os outros, para esclarecer as pessoas. Mas não estou precisando disso. Cuidado, é melhor prevenir do que remediar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios,
as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Então, à medida que você tem o conhecimento da natureza dos espíritos e entende quais os meios de manifestações existem, então passa a ser fatos naturalmente entendível, fatos naturalmente aceitos pela nossa sociedade e aceitos por aquelas pessoas que estudaram aqueles fenômenos.